A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, imensa alegria estar aqui na tarde deste dia, adorando ao Senhor que tudo pode fazer sobre as nossas vidas. Por favor, amém, Deus abençoe. Abra o seu exemplar bíblico, a sua Bíblia, no segundo livro dos reis de Israel, segundo Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo de número 4, você vai identificando aí, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade dessa porta que nos é aberta, agradecer a Deus pela vida do pastor Alberto, não é isso? Pastor Alberto, pastor Daniel, o Senhor já ouvi falar muito através do pastor Reinildo. Pastor Reinildo disse que o homem é um mestre. Lá no tempo de Setebão, uns 5 anos atrás, eu entrei em contato com o Senhor, eu acho, quando eu estava começando no bacharel, e hoje tive o privilégio de lhe ver, conhecer pessoalmente, é uma honra. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, que diz a palavra do Senhor. Deus abençoe também os obreiros, a minha retaguarda, que diz: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, pede muitas e não poucas. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Amém? Glória a Deus. Querida e amada igreja do Senhor, na tarde deste dia, eu quero trazer aos nossos corações uma reflexão exatamente acerca deste tema: o Deus que faz maravilhas. E ao escolher o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, nessa história enfática e bem conhecida desta viúva, que além de haver já enfrentado um luto dentro da sua casa, que foi a perca do seu esposo, do seu marido, esta mulher agora vai enfrentar outra dificuldade, que não era a sua. Talvez ela nem conhecera esta dificuldade que surgiu. Por quê? Porque quando ela vai trazer o relato ao profeta Eliseu, ela diz: olha, a dívida era do meu marido, a dívida era do teu servo, ele criou a dívida, ele gerou esta conta, e agora ele não pode pagar porque ele não está mais entre nós, e por causa disso, os credores batem na minha porta, cobrando e querendo levar a única coisa que me restou, que é os meus filhos, que é a minha herança paternal. E quando esta mulher, ela toma a atitude de ir até o profeta Eliseu, essa mulher já nos ensina algo muito pedagógico, porque ela não vai contar às suas amigas o problema que surgiu, ela não vai contar aos seus parentes o problema que surgiu, ela vai levar o problema a quem de fato poderia resolvê-lo.
a quem de fato poderia trazer uma solução para aquela dificuldade, porque quando o credor bate na porta dela, ela poderia ir em qualquer outro endereço, mas o endereço que ela escolheu foi a casa do profeta, ou aonde o profeta residia. Para quê? Para que o profeta pudesse dar a ela um direcionamento, para que o profeta pudesse trazer sobre ela o esclarecimento, para que aquela situação fosse resolvida. E por que nós aprendemos algo com isso? Porque nós somos acostumados, ou talvez alguns são acostumados a contar problemas para quem não resolve problema. Pessoas são acostumadas a compartilhar as suas dificuldades com quem não pode resolver, com quem não tem uma palavra, com quem não tem um direcionamento, com quem não tem um conselho. Só que essa mulher aqui está dizendo: eu não vou perder tempo com qualquer um, eu vou levar a minha causa para aquele que pode resolver, para aquele que tem uma solução. E quando ela vai até o profeta Eliseu, ela vai até Eliseu certa de que algo vai acontecer daquele diálogo. E ela diz: meu senhor, não tenho para quem recorrer, dinheiro não tem, recursos não tem, tudo me falta, e a única coisa que é o meu amparo são os meus filhos, e agora os credores estão querendo tirá-los de mim, os credores estão querendo arrancá-lo de mim, o que é que eu tenho que fazer? E Eliseu vai fazer uma simples pergunta àquela mulher: o que é que você tem em casa? Antes dele perguntar a ela diretamente o que ela tinha, uma pergunta anterior é gerada: o que é que eu tenho com você? Em outras palavras, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso lhe dizer? Me diga pelo menos o que você tem em sua casa, para que através disso algo possa ser gerado. Porque isso aqui é interessante. Porque quando o profeta pergunta, ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Se você reparar o texto, essa mulher está desprezando algo só porque esse algo era pequeno. Essa mulher está desprezando algo só porque esse algo era pouco. Essa mulher está desprezando algo que estava dentro da casa dela, mas ela estava desprezando porque para ela não servia. Ela estava desprezando porque na mente dela não resolveria. Ela está desprezando porque aos olhos dela aquilo ali não era nada. Só que o Deus que faz maravilha é o Deus que do pouco cria muito, é o Deus que do nada cria alguma coisa, é o Deus que Paulo em Romanos falou acerca dele, que ele traz à existência as coisas que não existem, que ele chama as coisas que não são como que já fossem. Ele é poderoso para fazer isso. Só que diante de grandes dificuldades, pequenos resultados às vezes nos enganam. Porque nós estamos acostumados a achar que Deus só faz coisa grande com coisa grande. Nós estamos acostumados a achar que Deus só resolve problemas grandes com soluções grandes, mas às vezes existem coisas que são pequenas, que são mínimas e são delicadas, e é através dessas coisas que Deus ele tem resultados, que Deus ele tem respostas, que Deus ele tem saída, que Deus ele gosta de se movimentar em coisas pequenas. Foi através de um homem pequeno que um gigante caiu. Foi através de um pedaço de madeira que o mar se abriu.
Foi através de uma nuvem pequena que se movia no meio do arraial que Deus disse: aonde a nuvem for, vocês sigam, aonde ela parar, vocês parem, porque ela é o símbolo da minha direção, da minha presença. Coisas que aos olhos do homem era pequeno. Eu posso lhe dizer uma verdade? Diga amém. Tem milagres grandes que Deus quer fazer com coisas pequenas que estão na sua mão. Porque a palavra maravilhas, ela toma uma proporção no vocábulo, né? Maravilha é algo miraculoso, mas Deus é especialista em fazer algo miraculoso com coisas simples, com coisas pequenas, com coisas que aos nossos olhos parece que não tem resultado, mas quando colocamos diante do Senhor, porque um dia André disse: o que é 5 pães e 2 peixes para esses tantos? É porque enquanto os pães e os peixes estavam na mão do menino, para André não era nada, mas André não entendeu que a solução não está na mão do menino, o menino é apenas a ponte, a solução está na mão de Jesus. E quando ele pegou os pães, quando ele pegou os peixes, ele levantou ao céu, deu graças, e os discípulos partiam, e todo mundo comeu, se saciou, ainda sobraram 12 cestos. Como é que sobra 12 cestos de 5 pães? Como é que de 5 pães, mais de 5.000 homens comem e se saciam? Então, quando o profeta Eliseu está perguntando a ela, o profeta Eliseu está querendo direcionar ela a solução do problema. Eliseu, em outras palavras, está dizendo: o problema que começou dentro se resolve dentro. Dificuldade que surgiu dentro se resolve dentro. Por quê, presbítero Felipe? Porque jamais Deus vai gerar algo fora se começou do lado de dentro. Se o problema era dentro da casa, a solução estava lá dentro mesmo. E Eliseu queria mostrar a ela aquilo. São pequenas atitudes. Um dia disse o grande Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, são as pequenas atitudes que geram os maiores homens. Por quê? Porque tudo que se começa pequeno, de uma forma que você vai dando continuidade, aquilo ali se torna um costume, aquele costume gera-se um hábito, e aquele hábito constrói-se algo. Por isso que Eliseu disse: vá lá, chegue nos seus vizinhos, peça vasilhas. Ela disse que tinha uma botija, e botija é algo pequeno, botija é algo mínimo. Mas o profeta está dizendo a ela assim: vá lá fora, nos seus vizinhos, e peça vasos. Pode olhar na sua Bíblia que o texto muda. Ela está dizendo: eu tenho uma botija. Eliseu está dizendo: vá pedir vasos. E não peça poucos, mas peça muitos. O interessante é que aquela mulher não interroga porque Eliseu está mandando ela ir pedir os vasos. Ela não vai dizer ao profeta: mas profeta, eu estou dizendo que a botija é pequena. Profeta, eu estou dizendo que só tem um pouquinho de azeite nela, e o senhor quer que eu vá sair por aí? As pessoas já viram os credores batendo na minha porta. Eu sou jovem, eu tenho 26 anos, mas eu ainda peguei o tempo dos prestamistas, quando a minha avó comprava aqueles espelhos que era quase do meu tamanho, pastor Daniel, aquelas panelas de pressão que cabia quase 2 quilos de feijão, e o prestamista ia lá de 15 em 15 dias receber o dinheiro. E era interessante que tinha vez que o prestamista chegava e ele dizia: dona Margarida, rapaz, aquela sua vizinha já faz quase 2 meses que não chega aqui, que não dá um agrado, e ela não dá uma desculpa, ela nunca aparece. Eu bato na porta e todo mundo sabia quem é que devia a ele, todo mundo sabia quem é que estava na caderneta do prestamista. Então imagine essa mulher aqui. Será que as vizinhas dela não sabiam que os credores
bateram na porta? Será que as vizinhas dela não tinham o conhecimento de que havia uma dívida e que essa dívida precisava ser paga? Elas sabiam. Então Eliseu agora está mandando ela ir na porta dessas mesmas para pedir vaso vazio e emprestado, que ela ia ter que devolver depois. Eliseu não está dizendo tome, peça, que depois você vai devolver. E quando pense comigo, pare, se o texto deixa essa lacuna é porque ele nos permite uma compreensão de pensamento. Eu imagino essa mulher batendo na porta das amigas e dizendo: fulana, eu estou precisando de um vaso. Mas tu quer com o quê? Porque eu sei que as coisas lá na tua casa não estão bem. Tu quer com um pouco de farinha? Tu quer com um pouco de cereal? Você quer com um pouco de azeite? Não, eu quero só um vaso vazio. A amiga olhando, dizendo: rapaz, acho que ela enlouqueceu. Chega na porta da outra: Beltrana, me arruma um vaso, mas não coloca nada dentro. Eu quero esse vaso vazio, vazio. E as amigas emprestando. Quando ela pegou a quantidade necessária, isso aqui é muito interessante, porque o texto diz que quando ela pega a quantidade necessária, ela entra para dentro de casa. Isso nos faz entender que quando ela e os filhos dela encheram as mãos de vaso, não foram para casa guardar para vir pedir mais, porque todo milagre, ele às vezes ultrapassa, mas muitas vezes é sob medida. É para aquele momento, para aquela hora, para aquela situação. Você acredita nessa tarde que tem milagres de Deus em sua vida que vão ser feitos e programados para situações específicas, momentos específicos, cenários específicos, aonde Deus mostrará o seu poder, a sua glória e manifestará sobre você milagres, maravilhas e poder para que você glorifique ao nome dele. Ela pega as vasilhas e entra para dentro. Ela fica lá dentro, fecha a porta com os filhos. Me permita fazer essa conjectura. Eu imagino as amigas dizendo: rapaz, aquela viúva lá, que os credores vieram cobrar ela, quase toma os meninos dela. Veio aqui, rapaz, doidinha, pedindo uma vasilha, um vaso. E eu perguntei se ela queria com um pouco de cereal, ou azeite, ou farinha, alguma coisa. E ela disse: não, quero vazio. Aí eu disse: rapaz, ela foi na minha porta também. Mas foi na minha, e foi na porta de tudo. Foi de todo mundo. O que é que ela vai fazer com esses vasos? O que é que ela vai fazer com tanta vasilha? Se ela não tem dinheiro para pagar a dívida, se os credores estão doidos para levar os filhos dela, será que ela vai usar aqueles vasos para jogar nos credores quando eles baterem na porta? Será que ela vai usar aqueles vasos ali para voar a panela para um lado e para o outro? Não. As pessoas sabiam do problema, mas as pessoas não conheciam a solução do problema que estava dentro, porque muita gente às vezes conhecem até qual é o meu e o teu problema, sabem até quem é o meu e o seu inimigo, conhecem até quais são as minhas e as suas deficiências, mas o que muita gente às vezes não conhece é o Deus que eu e você servimos, que faz do pouco muito, que faz do nada alguma coisa, e que nessa tarde está disposto a fazer maravilhas em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu casamento, na vida dos seus filhos. Eliseu, irmão, coisa boa é obedecer a instrução de Deus. Um dia um profeta chegou, aí Deus fez: você vai lá, entrega a mensagem, não para nem na ida, não para nem na volta. Profeta novo, menino inexperiente, chega e entrega a mensagem. Quando ele está voltando, o profeta velho vem e diz: rapaz, para um pouco, come, bebe água.
Eu sou velho, eu tenho experiência para compartilhar contigo, mas não adianta a idade. Deus disse: vai e volta sem parar e sem conversar com ninguém, porque ele parou. Deus toma a boca do profeta velho e diz assim para ele: rapaz, de ida tu até obedecesse, mas na volta, porque o gramudo de tudo não é o começo, é o final. É o final, porque essa mulher poderia ter obedecer no começo, mas se no meio do processo ela desobedecesse a instrução, tudo iria por água abaixo. Porque, presbítero Felipe, me permita com muito carinho aplicar isso de forma pedagógica na sua vida. Tem coisas que Deus nos instrui e a gente acha que a instrução da irmã do lado é melhor que a instrução de Deus. Tem coisa que Deus nos ensina e a gente acha que a instrução do vizinho é melhor que a instrução de Deus. Tem coisas que Deus nos ensina que chega outro, e porque o ensinamento foi meio diferente, a gente acha que é melhor. Não, nessa tarde eu vim aqui lhe dizer também: fique com o que Deus falou, fique com o que Deus disse. A palavra é a voz de Deus falando ao seu coração. Ele disse a Josué: não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, para que em todo o teu caminho tu te vá bem. É a palavra de Deus que precisa direcionar você. É ela. Então Eliseu dá a instrução perfeitamente: entre, feche a porta e deite a botija sobre os vasos. Irmão Felipe, onde está a maravilha de Deus nesse texto? É que uma botija encheu um vaso. É como que um copo de água enchesse um garrafão. Eu sou bem simples no falar, para que você compreenda bem. E nessa tarde Deus está dizendo: tem problemas que só ficou grande porque você ainda desprezou o simples. Tem guerras que não foram vencidas ainda porque você tem desprezado o simples. Tem dificuldades em sua vida que só tem aumentado e aumentado porque você quer que algo se faça de grande. E Deus está dizendo: eu já tenho resultados em tuas mãos, eu já tenho soluções em sua casa, mas você está tirando o foco do que verdadeiramente é necessário. Pare de achar que tudo se faz grande e comece a dar valor às coisas simples. São as simples orações, são os simples jejuns, são os simples louvores que quebranta o coração do adorador. E Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Nesta tarde Deus está dizendo ao coração da sua igreja: maravilhas são geradas de coisas simples. Coisas simples. E Eliseu disse: deite a botija. Eu imagino os meninos olhando e dizendo: mamãe ficou doida. Como é que esse negocinho pequeno vai encher esse negócio grande aí? Só que quando ela deitou a botija, o primeiro vaso encheu, o segundo vaso encheu, o terceiro vaso encheu, o quarto vaso encheu, o quinto vaso encheu, e os vasos foram enchendo. Oh, irmãos, existe um detalhe nesse texto aqui que eu me apego muito a ele. E qual é o detalhe? É que a mãe está dizendo assim: ó, traz mais vaso. Ela não está olhando para o que está vazio, ela está fintada no que está enchendo. Porque enquanto ela está enchendo, ela está dizendo: traz, traz, traz. Aí chega a hora que o menino diz: mamãe, acabou os vasos. Como assim? Eu nem percebi. Já encheu quantos? Tem um monte aqui cheio, tem um monte aqui transbordando. Por
porque a atenção dela era no azeite que caía, porque enquanto eu me atento ao que Deus pode fazer, eu não me preocupo com aquilo que não está ao meu alcance. Se está vazio, eu creio que Ele vai encher. Se não tem, eu creio que vai ter. Se não pode, eu creio que Ele pode. São coisas simples. Eliseu dá a instrução para que o milagre aconteça. Aqui eu encerro e me permita abrir esse parêntese. Eu sou um jovem e eu faço parte da junta de missões da Jocum. E quando eu comecei a amar missões, o meu desejo era Guiné-Bissau, Bolívia, África. Eu via os irmãos na Argentina, Angola. Eu dizia, meu Deus, que coisa linda. Eu quero ir para esses países. Eu quero ir para esses lugares. Aí um dia, uma imersão missionária, Deus falou no meu coração: como você quer alcançar continentes se você tem desprezado a rua da sua casa? Como você quer alcançar países se você tem desprezado a sua sala de aula? Seja missionário onde você é, e eu lhe levarei onde for necessário. Eu desprezei as coisas simples. Tinha alguém do meu lado precisando ouvir que Jesus te ama. Tinha alguém do meu lado precisando de um abraço, de uma palavra. Simplicidade, porque o Evangelho é simplicidade. E quando eu compreendi isso, que eu olhei para esse texto, Eliseu deu toda a instrução. Quando o milagre acontece, porque a certeza de tudo não é o milagre acontecer, é o que eu faço depois que o milagre acontece. São 7 dias de terça-feiras, das maravilhas de Deus, a campanha de oração. Mas a essência não está em quando a maravilha é feita, a essência está em no que eu faço quando a maravilha acontece. Como eu vou agir quando a porta abrir? Como eu vou agir quando o marido for salvo? Como eu vou agir quando o menino voltar para a igreja? Como eu vou agir quando a doença assumir? Como eu vou agir que a bênção vier? Como eu vou agir que o papel for assinado? Porque Deus jamais libera a bênção na vida de alguém que for fazer essa bênção se tornar uma maldição. Jamais Deus vai fazer isso. Porque quando os vasos estão cheios, azeite naquele tempo era valioso, e ela poderia fazer o que quisesse. Mas muito pelo contrário, quando se enche tudo, ela volta para o profeta. Porque receber a instrução e obedecer e ver o resultado vindo é obediência, mas voltar para levar a resposta do resultado é gratidão. Ela está dizendo para Eliseu o seguinte: eu estou tão grata que eu não sei o que é que eu vou fazer com esse azeite aqui. Olha, o Senhor falou e eu fiz tudo direitinho, foi tudo ao pé da letra, mas agora está aí os vasos cheios de azeite. Eliseu olha para ela e diz: minha filha, vá lá, venda, pague a sua dívida e vá viver do resto. Era como que o Senhor estivesse dizendo àquela mulher: o milagre que eu gerei em tua casa é para resolver o problema e te fazer ficar em paz para o resto da vida. Para o resto da vida. E nessa noite, nessa tarde, eu encerro dizendo ao seu coração, aos seus ouvidos: milagres surgem de coisas simples. Maravilhas surgem de coisas simples. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua família. Eu sei que final de ano é uma angústia, uma agonia, uma ansiedade terrível, uma preocupação que às vezes tira até o sono. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: maravilhas acontecerão de coisas simples. Você não vai mais desprezar aquilo que é pouco. Você não vai mais desprezar aquilo que é pequeno. Pode ser pouco para você, mas para Deus é o começo do milagre. Pode não ser nada para você, mas para Deus é o início
início da resposta. Aparentemente pode ludibriar os seus olhos, mas para Deus é a resposta que você tanto aguarda, é a ação que você tanto deseja, é o agir que você tanto espera. Então nesta tarde de terça-feira, o Senhor fala ao nosso coração: maravilhas e milagres surgirão de pequenas coisas em sua vida, de pequenas atitudes em sua vida. São milagres e maravilhas que acontecerão do simples, de forma simples, de forma simples. Porque eu imagino as amigas que emprestou as vasilhas, olhando e vendo ela saindo com as vasilhas cheias de azeite e se perguntando de onde é que veio aquilo, de onde é que surgiu tanto azeite, de onde é que surgiu tanto óleo. É porque milagres internos só se revelam quando se concluem do lado de dentro. E de forma profética nesta noite, nesta tarde, pelo Espírito do Senhor, eu quero profetizar na sua vida esta palavra: milagres acontecerão do lado de dentro da tua casa, do teu casamento, da vida dos teus filhos, da tua família. É oração de maravilhas, e maravilhas vão acontecer. E quando acontecer, você vai dizer: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa grande aos meus olhos. Você recebe esta palavra. Coisas simples. Quando você aprender a honrar o simples, quando você aprender a essência do simples, você verá que coisas extraordinárias surgem de coisas simples, de cultos simples, de reuniões simples, de momentos de orações simples, de momentos de adoração simples. E é nessa simplicidade que o céu se move e gosta de revelar as suas maravilhas sobre a nossa vida. Esta é a palavra que o Senhor confia ao nosso coração nesta tarde, e que o Espírito faça se valer sobre você esta mensagem em nome de Jesus.